outras informações. Farei isso na parte da noite, no nosso culto às 18 horas. Eu quero nesse momento convidar vocês a escutarem uma canção, a colocarem diante de Deus o coração agora, para que nós possamos refletir a respeito do texto que está proposto para nós nessa manhã. Nós estaremos estudando, dando continuidade ao estudo do livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Colossos, ali na igreja em Colossos. E estaremos ministrando no capítulo 1. Mas antes disso, vamos ouvir uma canção, pedindo a Deus que prepare-nos para esse momento tão precioso. Vamos adorar ao Senhor através da canção. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero
Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu tive uma informação aqui pelo Jônio, que a questão do irmão Petrônio não é que ele vá ter a reunião logo após. Assim eu tinha entendido no primeiro momento, mas é que para avisar a turma dele que hoje ele não poderá, por motivo de força maior, ele não poderá estar com a turma hoje pela manhã. Então, aqueles que fazem parte da turma do irmão Petrônio, e que é um curso temporário, então retornem às suas classes, tá certo? Originárias. Então, aqueles que são homens, solteiros, podem ir para... solteiros e casados também, alguns fazem parte da classe de homens, outros da classe de mulheres, casais, adolescentes, de acordo com a classe de origem. Voltem esse domingo para as suas classes, e no próximo domingo o irmão Petrônio retorna com a classe de História dos Batistas, tá certo? Por motivo de força maior, aqueles que quiserem saber mais informações podem ligar para ele, que ele vai informar o que aconteceu, tá bom assim? E uma outra coisa também, eu deveria ter lembrado disso. Ao final desse momento de reflexão, eu gostaria de convidar a igreja, antes de nós irmos para a nossa classe, no máximo 10 minutos aqui, tá certo? Eu vou tentar terminar um pouquinho antes, esses 10 minutos, para nós termos uma conversa como igreja, uma comunicação, uma igreja, tá certo? E logo depois nós vamos às nossas classes. Queridos, primeira carta do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, a partir do verso 15, nós trabalhamos até o verso 14, no domingo retrasado, e agora estaremos a partir do verso 15 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda geração, de toda criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, e pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Pai querido, mais uma vez, continuamos nesse momento refletindo no texto da Tua palavra e pedindo sabedoria, pedindo graça ao Senhor, misericórdia ao Senhor, para que nós possamos perceber a palavra do Senhor tocando a nossa mente, o nosso coração e transformando a cada dia a igreja do Senhor mais parecida com Teu Filho Jesus. Obrigado mais uma vez por esse momento, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Filhos, nós temos uma ideia geral, temos uma panorâmica do livro da carta aos Colossenses, que o apóstolo Paulo escreveu, e temos falado isso quase todos os domingos pela manhã. Era uma igreja que o apóstolo Paulo não fundou, foi uma igreja que um homem chamado Epáfras fundou,
baseado em tudo aquilo que ele experimentou na sua relação com o apóstolo Paulo. Segundo os estudiosos, é uma carta escrita a uma igreja que Paulo nunca conseguiu estar presente, mas tinha plena consciência de como ela andava, de qual era o seu contexto, porque havia uma comunicação permanente, e Epáfras era uma dessas pessoas que trazia a Paulo a realidade vivencial daquela igreja. Nesse momento, Paulo recebe a visita de Epáfras, ele fala a respeito do que acontecia naquela igreja, e nós já identificamos, através do começo do capítulo 1, que o que estava acontecendo de forma veemente ali na igreja era a inferência de homens que se diziam mestres, mas estavam distorcendo a verdade do evangelho apresentado pelo apóstolo Paulo. E uma das coisas que acontecia na igreja, no ensinamento, na doutrina daquela igreja, é que aqueles homens, aqueles mestres estavam fazendo com que a igreja cresce que Jesus Cristo não era filho de Deus, não era um Deus. Ele seria mais um ser criado por Deus em uma estatura diferenciada, em uma categoria diferenciada. Ele seria talvez um anjo em potencial, um anjo diferenciado de todos os outros, mas não seria o filho de Deus. Uma heresia colocada na igreja, um erro tremendo em relação ao que Paulo já falava a todos naquele momento a respeito do evangelho. E Paulo escreve essa carta depois de ouvir isso de Epáfras, para tentar dirimir essa dúvida, porque aqueles irmãos não podiam se distanciar da verdade do evangelho. E ele começa agora no capítulo 1 falando claramente a respeito de quem é Jesus. Em especial, do verso 15 ao verso 20, ele trata da supremacia de Jesus. Ele deixa claro que Jesus não é um anjo, simplesmente. Jesus não é um ser colocado em uma categoria especial. Jesus é Deus, e Jesus foi homem até há pouco tempo antes de Paulo começar a pregar o evangelho. Esteve no nosso meio corporalmente. E ele diz: Cristo é Deus e é homem, 100% Deus, 100% homem. Ele trata aqui do verso 15 sobre o Cristo da criação, o Cristo que estava desde o início, o Cristo que foi motivo maior do universo ser criado, dos planetas serem criados, da terra ser criada. E do 18 em diante ele fala agora do Cristo que é o cabeça da igreja, o Cristo que veio para ser referência entre os homens também, como igreja do Senhor Jesus. Então, primeiro verso ele diz o seguinte, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ele fala do Deus da criação. Cristo estava com Deus e ele era Deus, segundo o Evangelho de João também. E ele continua dizendo aqui, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, verso 16, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí ele já quebra imediatamente a heresia, o ensino que estava sendo colocado, que Jesus era mais um anjo. Ele diz: de forma alguma. Olha aqui, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele não é mais um ser criado, ele é um ser gerado e que foi gerado de um coração que é eterno, que é o coração do próprio Pai. Ele estava com Deus desde o início, então ele não é mais um anjo. Os anjos foram criados para ele, por ele também, entende? Então ele quebra imediatamente essa colocação dos mestres ali em Colossos. E a partir do verso 17, do verso 18, ele começa a falar agora do Cristo que é a referência como homem.
O Cristo que é a referência para a igreja. E ele diz, verso 18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Isso nós falamos dia após dia aqui, não é, filhos? Quem é a nossa referência, quem é aquele a que nós olhamos, qual é o nosso alvo, e por ele nós precisamos aprender a agir, a falar, a pensar. Cristo é a referência para a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aqui fala agora daquele que veio em carne, aquele que encarnou, que deu a vida por mim, por você, que morre na cruz e quando ressuscita, primogênito dentre os mortos, quando ele ressuscita, ele nos traz a possibilidade, mais uma vez, do religare, a regeneração, a possibilidade de, mais uma vez, se chegar ao Pai como homem e mulher justificados. Justificados. Os pecados foram pregados na cruz, uma dívida que nós não poderíamos pagar, foram pregadas na cruz, e agora Cristo nos dá a oportunidade de, mais uma vez, estar ligados ao Pai, como filhos amados e queridos, como ele disse para o próprio Jesus: meu filho, você é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. A mesma coisa ele diz para mim e para você: você é meu filho e minha filha amada em quem eu tenho grande prazer. Tudo isso em Cristo Jesus, que foi a nossa referência aqui. E ele continua: pois foi de agrado de Deus, verso 19, que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que antes foram quebradas. Estão lembrados quando diz lá nos evangelhos que na hora que ele entrega a sua vida na cruz e ele diz está consumado, diz que o véu que estava separando o santo do santo dos santos foi rasgado do alto a baixo, e a partir de agora podemos ter acesso mais uma vez direto ao Pai, como tínhamos no início, como tínhamos lá no Gênesis, quando diz que o homem caminhava com Deus na virada da tarde, lá no Éden. Essa intimidade existia no começo, e pelo pecado original, pelo pecado de Adão e Eva, que a partir daí toma a vida de todos aqueles que são gerados, nós fomos afastados, e o pecado nos separa de Deus. Isso é a realidade hoje. Nós temos que entender isso claramente. O pecado nos afasta de Deus, mas pela misericórdia de Jesus, pela misericórdia dele, pela entrega dele da cruz, ele propicia que mais uma vez nós tenhamos acesso àquele que é o Santo dos Santos, nós tenhamos mais uma vez acesso ao Deus eterno, o religare. Nós estamos mais uma vez juntos, e ele diz assim: e por meio dele reconciliasse, verso 20, consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o momento de nós entendermos que Cristo, ele não é uma mera figura celestial. Cristo é Senhor, Cristo é resgatador, Cristo é Salvador, Cristo é aquele que transforma e é referência para mim e para você, para sermos a cada dia um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Nele subsistem todas as coisas, todas as respostas, todas as soluções para as nossas aflições, filhos. E eu estava me lembrando, quando estava lendo esse texto aqui, de situações na nossa vida que muitas vezes parecem querer nos afastar do Senhor. E muitas vezes a semana da gente é bem difícil, não é? Muitas vezes no nosso trabalho temos dificuldade de relacionamento, muitas vezes a questão financeira nos deixa aflito, muitas vezes a descoberta de uma enfermidade mexe com o coração da gente, parece que a gente está sozinho, parece que ninguém tem uma solução para a gente, acabou ali a vida da gente. Um relacionamento, um casamento que não é saudável, traz angústia para o coração. Um ministério que a gente se dedica, que a gente investe e não frutifica, traz também tristeza para o coração. Tanta coisa acontece em uma semana na vida da gente.
E parece que Deus, na verdade, em vez de ser esse Deus tão amoroso que a gente conhece, esse Deus que tanto falam para nós, que nos ama, que cuida de nós, parece que Ele está, na verdade, tirando todas as hastes de sustentação da vida, tirando de uma por uma, e a tenda começa a ruir. E esse negócio mexe com a gente, e diz: olha, que é isso? Como posso ser amado por Deus? Como posso ser essa pessoa que Ele diz que entregou a vida por mim, e tantas aflições estarem acontecendo na minha vida? Eu não sei se Deus me ama de verdade. E aí a gente lê um texto como esse, e a gente entende o que é plenitude do amor de Deus sobre nós. Plenitude. Primeira coisa, querido e querida, você está aqui hoje é a prova cabal que Jesus ama você. Você ter levantado da sua cama, você abrir os olhos e perceber a possibilidade de um novo dia. Já diz o ditado popular: ainda que o galo não cante, amanhã virá. Amanhã virá, eu creio nisso. E é bom demais quando a gente percebe que mesmo em toda aquela angústia, como diz o salmista, Deus cuidou de nós enquanto dormíamos. Deus cuidou de nós. E me lembro de uma situação que aconteceu ontem, exatamente com o Petrônio e a Luciana, que acabei de falar aqui. E esse, na verdade, é o motivo de ele não poder estar aqui agora de manhã. Está descansando, tomando algumas providências. Mas ontem ele foi a uma atividade ali próximo do Cordeiro, e a Luciana, chegando no local, estava sem o Petrônio, abordaram a Luciana e levaram o automóvel dela. E ela estava com Leozinho, né, com o mais novo, e aquilo mexeu com todo mundo. Nós estávamos aqui na casa, na nossa casa, com um grupo de Casados para Sempre, e nós oramos ali por isso, pedindo a Deus misericórdia e agradecendo a Deus, a plenitude dele, agradecendo a Deus, porque ela está bem, o Petrônio está bem, o Leozinho está bem, Pedrinho, o carro se providencia de outra forma, mas eles estão bem. Isso é misericórdia e é cuidado. Mas, pastor, cuidado seria se não tivessem abordado ela. Não, filho. A palavra de Deus diz, já nos prepara para isso. Ele diz que no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer. Paulo fala aos coríntios: olha, vocês muitas vezes vão ser perseguidos, mas vocês saibam que não estarão sozinhos. Muitas vezes vocês serão entristecidos, mas que vocês lembrem que jamais podem estar desesperados, porque eu sou com vocês. Dentro de vocês, que são vasos de barro, tem um tesouro espiritual maravilhoso. É o meu espírito, é a minha graça sobre vocês. É exatamente nesse momento que nós vemos a plenitude de Jesus cuidando dos seus filhos e filhas. Vocês entendem? Então, foi terrível. Eu não sei se vocês já experimentaram serem abordados, né, ou sofrerem um assalto. Eu já tive essa experiência com a família também dentro do carro. E é difícil demais, é terrível. Mas é muito bom quando você cai em si e a primeira coisa que você percebe é que Deus está no controle de tudo. Ele esteve naquele lugar comigo, esteve com você, esteve ontem com Luciana, com Leozinho ali no carro. Deus continua no controle de tudo, tá? Muitas vezes tristes, mas jamais desesperados. Jamais desesperados. Deus ama cada um de nós, e a plenitude dele é manifesta aqui. É isso que Paulo está dizendo. Independentemente do que vocês ouvirem, independentemente do que venha na mente de vocês, por causa das circunstâncias vivenciais de vocês, ainda assim Deus continua no controle. Deus ama vocês. Deus morreu na cruz por cada um de vocês. Nada pode fazer vocês baixarem a cabeça. Podem estar entristecidos, mas entendam que Deus continua guiando vocês no caminho. Como é bom a gente poder ver isso no verso 18. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, pois foi agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude.
É isso que nós vamos a cada dia desfrutar, da plenitude do Senhor na vida de cada um de nós, na família, nos negócios, nas finanças, nos sonhos, nos ministérios. Esse é o Cristo que nós amamos, esse é o Cristo que nós professamos, esse é o Cristo que Paulo estava ministrando aqui, dizendo: Epáfras, fala para esse povo que o Cristo que nós professamos, o evangelho que nós professamos, não é um evangelho só de palavras, muito menos um evangelho que diminui a pessoa de Cristo. Cristo é supremo, Cristo é Deus homem. Como Deus, ele detém em suas mãos todo o poder. Como homem, ele se colocou no meio de nós para mostrar que é possível viver em espírito e viver em conduta de um adorador do Senhor. É possível, entende? Então que Deus continue ministrando as nossas vidas, continue falando conosco de forma muito especial. Vocês estão estudando na escola bíblica mais uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, que fala também tremendamente de quem é Jesus para nós e como nós podemos manifestar a graça do Senhor Jesus no meio da igreja local. É isso que nós precisamos a cada dia desfrutar na presença de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele nos encha de alegria sobrenatural no dia da aflição. Que Ele traga sobre mim, sobre você, a plena convicção de que adoramos, de que servimos um Jesus que é Senhor, que é Criador junto com Deus Pai. Porque no princípio ele disse: façamos. Ali estava Cristo, ali estava o Espírito Santo, ali estava o Deus Criador, sustentador de tudo, inclusive da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esses momentos preciosos com vocês e agradecer a você que também nos acompanha nas mídias sociais. E a partir de agora nós vamos interromper a nossa transmissão, agradecendo a Deus pela sua vida, e nós vamos ter um momento rápido com a membresia da igreja local para trazer algumas informações